A2F, bem-vindo à era digital. Oiê, bem-vindo ao programa Fala Caju, programa que semanalmente traz para você tudo o que existe de mais doce e gostoso nessa vida. Traz saúde, felicidade, traz sucesso. E hoje a gente vai trazer uma história de superação e conquista de sucesso através de muito esforço e dedicação. Estou aqui com o Márcio Michel, que é ilustrador, grafiteiro e diretor de arte. Ele vai contar um pouquinho para você como é que ele chegou aqui. Márcio, primeiro de tudo, te agradeço muito por você ter aceitado o meu convite. E eu queria que você começasse a contar um pouquinho dessa sua história, que veio de bastante longe até chegar aqui. Olá, tudo bem? Bom, é muito legal estar aqui, viver esse ambiente aqui, essa entrevista e poder contar, né, tudo que eu passei. Não sei se vai dar para contar tudo, mas a história tem bastante emoção, né? Muita emoção. Bom, eu nasci no Jardim Monte Quêmel, que é um bairro ali entre o Paraisópolis e o Morumbi, né, uma desigualdade ali que a gente já sente na pele. Uhum. Mas eu queria ressaltar algumas coisas, que hoje eu, como você falou, estou no mundo da publicidade. Mas na minha infância, os meus pais não tinham uma formação, né? Então a gente não tinha um espelho para o que a gente ia ser. Então o meu objetivo de vida era concluir os estudos. E os estudos era, chegou no terceiro colegial, fechou, já fui mais longe que os meus pais. Tá. E assim, o ambiente que eu vivia, ali aquela rua sem saídas, os meus colegas me proporcionavam isso, né? Tipo de crescer e talvez ali adquirir a profissão do meu pai e tal, ou de uns tios que eu tinha, né, tenho. Mas as aspirações não eram tão grandes. Não eram grandes, né, então, por exemplo, era um ambiente hostil. Hoje, né, um tempo atrás eu fiz um cálculo mental, assim, eu e os meus irmãos, eu sou o terceiro filho de 4, né? E 20 colegas nossos, conhecidos nossos, entre a nossa rua e a rua debaixo da nossa, 20 da nossa idade ou um pouquinho mais velho, ou tiveram uma situação de cadeia, que se envolveram com algum tipo de crime, ou morreram mesmo. Então, você imagina. Então, era uma coisa meio barra pesada mesmo, né, eu já teve que parar o futebol, pular o muro do vizinho por culpa de tiroteio no meio da rua. Eu lembro de uma cena terrível, né, de um assassinato no começo da nossa rua, de uma pessoa que tinha acabado de sair da cadeia e aí, acho que, né, alguma dívida que ele tinha, foram cobrar e a rua cheia, num domingo, jogando bola, andando de bicicleta e uma situação dessa. Então eu lembro essa cena trágica de pessoas conhecidas nossas, assim, pessoas do nosso convívio, né, vizinho mesmo. Então essa situação hostil, né, e onde a nossa perspectiva era essa. Então, meu pai pedreiro, minha mãe no começo dona de casa, mas para a gente ter melhorar um pouquinho de vida, ela passa a trabalhar no Hospital das Clínicas. Entendi. E aí a gente passa a se virar, né, dentro de casa. E aquela situação, né, quando a gente é pobrinho, se você quiser um tênisinho mais legal, uma calça jeans, qualquer coisa, luxozinho. Né? Qualquer luxo, o que você tem que fazer? Pedir pro seu pai? Não. Você pode tem que pedir trabalhar, pro seu né? pai, ele vai dizer não. Tem que trabalhar. Então, com 13 anos, eu já comecei a ajudar ao meu pai, trabalhar com ele como servente, né? Ajudante mesmo. E aí ele dava meu dinheirinho. Eu já via meu irmão mais velho trabalhando também na obra, né? E depois ele se tornou eletricista. Então, eu via, né, que ele comprava uma bicicleta, eu queria ter, mas não tinha como, então bora trabalhar. 13 anos, conciliando trabalho, estudo, brincadeira, rua, essa vida. Mas meu objetivo era terminar os estudos, né?
E até no meio dos percalços queria ser skatista profissional, mas não dava, né? Porque eu acordava cedo, batia marreta o dia inteiro, tinha que estudar à noite, aí já no colegial não tinha nem como treinar. Tinha nem como. Uhum. Mas no meio disso aí tem uma profecia. Eu tenho uma tia, a tia Ângela, uma mulher de Deus. Nessa época eu tinha 16 anos, 17, trabalhando duro na obra. Eu já estava como eletricista também, já conhecia bastante coisa de obra, de trabalho pesado. Mas eu vivia aquela situação. E quando a gente está numa situação dura, a gente pensa que isso vai durar para sempre. Não sabe quando vai acabar, né? Você não tem essa perspectiva, né? Do que vai acontecer depois. Você acorda todo dia, o seu trabalho é pegar uma marreta e quebrar uma parede, você fala, nossa, amanhã tem mais quebração, né? Então você não sabe quando acaba. Uhum. E aí, no meio disso, minha tia chega e fala, olha, Márcio, eu tive um sonho e eu acho que esse sonho é de Deus. Eu via você trabalhando na sua mesa, no seu computador. Sim. E aí, nessa época, computador era uma coisa que não existia na sua casa, por exemplo. Não... Olha, não sei se existia, era aquele catado de um parente, de outro, que a gente conseguiu montar e que a internet era aquela... Né? Discada, aquela discada que a gente ligava só depois de meia-noite. Depois de meia-noite, né? senão a mãe via a conta do telefone e massacrava a gente, né? Uhum. Então era só um tio outro que deixava a gente usar, que tinha uma internet, que tinha um joguinho. E a minha realidade era a obra, então eu pensava, acho que em 96, 97, né? Então eu falei, amém, tia. Mas no meu coração eu falo assim, nossa, a tia viajou, né? Como é que isso vai acontecer, né? Não sei, né? Mas aí acontece uma coisa que hoje tem muito a ver com a minha profissão, né? Eu não sabia na época, mas na escola, ali naquele ambiente, eu tinha muitos colegas pichadores. Mas eu gostava de desenhar. E aí eu comecei a ter um contato com o grafite. Tá, tem uma super diferença entre pichação, né, e grafite. Grafite ambos arte. são artes urbanas. Tá. Então eu não vou pôr o grafite no âmbito de arte e o picho, não. São artes urbanas. Uhum. Né? A visão sobre cada um interprete. Mas eu tinha colegas pichadores. Mas acontece que eu desenhava, e aí eu comecei a conhecer o grafite, e aí eu falei, poxa, acho que eu vou fazer isso. Meu pai era pintor, eu tinha as tintas, e aí eu comecei a grafitar. Em 1998 eu criei um grupo chamado Cosmos. E isso foi minha entrada para arte, né? Tá. E aí eu comecei, e aí você pintava comecei a grafitar em vários lugares de São Paulo, interior, em Embu das Artes, né? Inclusive a cena do grafite no Embu das Artes, o meu grupo foi um dos primeiros que começaram lá. Né? Influenciado por hoje nomes como Binho Ribeiro, Os Gêmeos, né? Que está até com uma exposição na Pinacoteca hoje. Sim, é maravilhosa a exposição. Sim, então esses eram as minhas inspirações da época. E aí eu comecei a me interessar por arte. Legal. Calma, porque a gente vai ter que fazer um intervalo e eu sei que essa história vai longe ainda, então eu quero saber mais quando a gente voltar, pode ser? Tá bom, pode ser. Então tá jóia, fica aqui que é já já. Voltamos aqui com o Márcio Michel, que está contando um pouquinho desse mundo da arte, do grafite e como isso evoluiu para a sua profissão atual. Exatamente. Então comecei a grafitar ali, ajudado pelo meu pai, ele sempre foi um grande incentivador meu, sempre me apoiou, né? E aí eu peguei as tintinhas dele, fui na parede de um vizinho meu e desenhei ali um cartoon dele, da família dele e uma letrinha escrito Cosmos, né? Que era o nome do grupo que a gente criou. Mas só que eu senti uma dificuldade de conseguir transmitir para a parede, para o desenho mesmo, o que eu pensava. Aí eu fui fazer escola de desenho, né? Uma escola chamada Criarte, com um professor chamado Luiz. E só que lá eu aprendi algo muito mais valioso para a minha vida, além da arte, né? Ele era um professor cristão, e ele passou a me esclarecer algumas dúvidas que eu tinha a respeito de Deus e me convidou para ir para a igreja dele. E te colocou nesse caminho, né? Exatamente. E
por que que isso para minha profissão foi uma mudança gigante. A igreja do professor Luiz é uma igreja, né, que está localizada do lado da USP, ali no Butantã. E com pessoas muito elitizadas, né? Então, para você ter uma noção, o pastor presidente daquela igreja, ele na época era vice-presidente da Bovespa. Entendi. Então você começou a ver uma outra realidade, né? Exatamente. E ter uma outra visão sobre o mundo. Exatamente. Pessoas formadas, pessoas, né, profissionalmente estabelecidas e os mais jovenzinhos que eu se preparando para um vestibular, para uma faculdade, querendo entrar naquela universidade que era vizinha ali da igreja, da USP, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a ter contato com livros, praticar leitura, aquela coisa que você não se interessa, você não sabe, né? Então a igreja, a Bíblia me proporcionou essa mudança, né? Até no meu vocabulário. Se eu tinha aquele vocabulário de mano, e aí qual é que é e tal... Mudou. Então, Comecei a dar estudo para aquela galera da elite, né? Então, assim, quando que eu ia pensar que eu ia estar num púlpito ou com o microfone na mão falando, ainda mais para as pessoas que eu estava falando. Mas o que foi mais importante foi entender que, puxa, eu ainda era jovem, já fazia uns 3, 4 anos que eu tinha terminado o colegial, mas eu pensei, puxa, eu acho que eu posso me formar também. Na faculdade, posso entrar numa faculdade. Posso entrar na faculdade, ter uma profissão, uma formação, né? E aí foi que eu pensei, bom, agora tá tendo o Enem, que tem o ProUni, eu ainda não tenho grana para bancar tudo isso, né? Eu tava lá na escola de desenho e já estava começando a dar aula de desenho, mas a graninha era muito pouca. E aí eu falei, bom, deve ter gente mais burra do que eu no Enem, viu? Eu vou tentar isso aí. Uma boa perspectiva. Sem estudar, sem me preparar, tudo, mas com alguns incentivadores ali. Márcio, se você vai sem estudo, então faz isso, se concentra nisso. Ó, se tem matéria que você não sabe, pula, vai naquela que você... História, geografia, coisas que, né, que você tem mais uma lógica mais coerente. Por favor, não siga, né, isso, né? Estudem, né? Se preparem, né? Mas na época era o que eu tinha. Pra quem tá em casa, acho que é legal se preparar. Mas também é legal ver que mesmo, assim, quando você não tá super preparado, você tem caminhos, né, pra chegar. E incentivadores, pessoas que entendiam a minha situação naquela época, né? Não me discriminavam, né? Eles entendiam até como que eu tinha capacidade. Isso foi importante. Fiz o Enem, o tema da redação foi preconceito. Que era algo que eu estava muito incluído. Era o seu mundo. Era o meu mundo. Era viver superando preconceito em cima de preconceito, tanto de situação social como racial. E aí eu me dei super bem na redação, consegui um índice para uma faculdade com 100% de bolsa. Ah, que legal! E aí uma faculdade de propaganda e marketing, né? E se formou? Me formei, o primeiro formado da minha casa. Meus irmãos foram na onda, hoje todos eles têm alguma formação, né? Até a minha irmã tem 2, 3, né? Ela é super inteligente. E então entrei no mundo da publicidade formado, né? Porque eu já tinha feito muitos cursinhos, muitas coisinhas, mas estava lá com o diploma na mão. Formado. E aí entrou nesse mundo. Aí entrei no mundo da publicidade, comecei a trabalhar em agência de publicidade e comecei a ter contatos com clientes grandes, né? Clientes como Scania, Embraer, marcas, né? Que, marcazonas. Assim, marcazonas, né? E o lugar que eu estava me proporcionou muito aprendizado. Porém, chegou num tempo que, puxa, e agora? Para onde eu vou? Já, né, trabalho internacional, tudo legal, mas o teto ficou baixo. O que eu faço? Bateu no teto e não tinha mais para onde crescer naquela empresa. Questionava, chefe, tudo, posso fazer outra coisa, tudo. Mas percebia que não, o seu lugar agora é aqui, já chegou no máximo. Então eu falei, então eu vou estudar mais. Aí, acreditei mais um pouco, entrei naquela universidade do lado da minha igreja, que era a USP, e fui lá fazer gestão de comunicação e marketing, uma pós. Que legal. E essa foi a minha porta de entrada para uma agência grande. Então, indicado por uma amiga, fui fazer uma entrevista, e na entrevista eu falei, hoje, né, meus objetivos, minha formação, tá aqui alguns trabalhos, e eu estou fazendo a pós-graduação na USP.
E aí a entrevistadora falou, olha, para mim isso é muito interessante, você está contratado. Está contratado. Aqui. E você foi contratado por causa dessa questão de você buscar conhecimento, dessa formação, etc. Sim, e foi olhando aquela situação na agência um pouco menor, né? De, olha, é isso que tem para você, eu não me tive por satisfeito e fui atrás. E eu acho que esse tema de estou na pós, na USP, fez com que eu abrisse as portas para entrar nessa grande agência. E entrei, prosperei lá, o meu setor foi bem, cresceu, foi contratado pessoas. Olha, quando eu entrei, eram 3 pessoas. Até a virada de um ano fatídico para mim lá, a gente já era uma equipe de 12 pessoas. Nossa, cresceram bastante, então. Então, legal. Eu vi prosperar muito. E aí, houve uma mudança de chefia. Né? Mas nessa época, eu já trabalhava com clientes como Santander, PepsiCo, clientes que... Até McDonald's, sim, Uber, umas coisas muito importantes, né? E aí, houve a mudança de chefia. E essa mudança de chefia trouxe umas questões, Trouxe umas questões. Calma, porque a gente vai ter que fazer mais um intervalo e aí eu quero saber dessas questões que aconteceram. Tá, então, já a gente volta para contar um pouquinho mais. Voltamos aqui com essa história emocionante do Márcio Michel, que é ilustrador, grafiteiro e diretor de arte e vai contar agora o que aconteceu quando teve essa mudança de gestão na empresa. Sim, então essa mudança de gestão trouxe algumas consequências, principalmente pessoais, né? Porque então eu estava indo bem na agência, trabalhando com grandes clientes, vendo uma prosperidade lá, mas eu tive que me provar de novo, essa pessoa não me conhecia, trouxe uma pressão até que hoje eu entendo que desnecessária. Uma pressão grande, né? Grande, então assim, para você ter noção, eu dava o meu máximo na agência, ia para casa tarde, chegava em casa, continuava trabalhando, porque eu não tinha mais a perspectiva de ter o meu emprego, porque eu não sabia se eu ia perder, né? Cada reunião era um ataque cardíaco. Até que essa pressão me trouxe um infarto. Então, na verdade é isso, assim, isso foi uma coisa que isso chegou num ponto de você estar prosperando, estar trabalhando, estar numa agência grande, achando que estava tudo bem, que estava num bom caminho e você teve um infarto. Conta como isso aconteceu. Bom, o detalhe é que lá eu achava que eu estava cumprindo a profecia da minha tia, lembra? Eu estava na sua minha mesa com o seu computador. Dos melhores computadores que existem, né? Um Mac. E eu falava, alcancei, né? Agência grande, clientes grandes, mas eu não ia para o trabalho com dor de cabeça, com uma pressão no peito. E aí, num fim de semana, eu, após o futebol, fui para casa tomar banho e uma dor no peito terrível, né? Eu achava que era qualquer dor e pedi um remédio pro meu sogro, né? Meu sogro desconfiou e pediu para eu tossir. Falou, não, dá uma tossida. Eu falei, tá bom, vou dar uma tossida, né? Aí eu dei uma tossida, quase vomitei no chão do quarto dele. Porque quando você está tendo um infarto e vai tossir, você tem essa sensação de ânsia. Aí ele falou, não, nem chama a ambulância. Pega a minha esposa Paula, vou chamar ela, ela vai te levar direto para o hospital. E aí ela foi meio sem acreditar, né? Ela foi meio, é uma dorzinha, né? Tá tudo bem. A Paula achando que você tava... pra mim ela tava 20 por hora e eu querendo que ela desse aquelas derrapadas e fosse 120, mas... E aí chegou... Porque tava doendo muito. Tava doendo muito, assim, eu não tava tendo controle, eu só tentava manter a respiração porque eu sabia que era algo no meu peito, mas não era no meu pulmão, então eu tentava respirar. Eu cheguei no hospital, apertei o botão dor no peito. Fui atendido prontamente
E aí, quando saiu o eletrocardiograma, eu já fui para a sala de emergência, morfina na veia, e aí o médico me esclareceu sobre a situação e chamou a minha esposa, aí ela caiu na real. Chamou a Paula e falou, Paula, é sério mesmo. Ela falou, ele falou, o seu marido está tendo um infarto, a gente está preparando a sala de cirurgia, avisa os familiares e eu vou te dar 5 minutos para falar com ele. Tá. Então ele corre risco de morrer. Sim. Ai, caramba. E você era super novo nessa época, né? Foi, ô Márcio, faz 2 anos isso? Eu tinha 34 anos. 34 anos para um infarto é super novo. Super novo. E sem histórico familiar. Então foi essa coisa mesmo da adulta, muita ansiedade, muito trabalho. Lógico que deu certo a cirurgia, né? A angioplastia, tem um estentezinho aqui, né? Pra trocar ideia com os velhinhos aí que tem alguns, né? Você tem um, eu tenho 2. E aí... Já tá inserido na conversa. Já tô inserido. A cardiologista falou, olha, não tem diagnóstico pelo que aconteceu, mas eu te aconselho a mudar de vida. Mudar, né? Porque o seu estilo de vida te trouxe essa consequência. Entendi. E aí, foi aí que eu dei uma virada. Eu passei a priorizar o que era prioridade na minha vida. Passei a seguir os conselhos dos médicos, a me exercitar, a saber que trabalho era trabalho. Tinha um lugar dele. E eu saindo do trabalho, eu tinha um outro lugar para ir, não era trabalho. Então aquela ideia de agência, né? Tipo, olha, hoje, parabéns, deu certo o trabalho, amanhã tem um outro, vai pensando. Aí aquela pressão do chefe, né? Vou ter que colocar outra pessoa. Pode colocar, não tem problema nenhum. Porque eu já sabia que a sua vida vale mais. E eu acho que essa coisa de deixar essa mensagem para quem está em casa é importante também, porque a gente está passando um momento que as pessoas estão muito ansiosas, tem muita gente com medo de perder o emprego, etc., mas essa ansiedade, toda essa pressão e tudo mais pode levar a uma consequência pior, né? Então essa priorização do que é importante é essencial para a gente viver hoje, né? A gente vive um momento delicado mesmo. No meu caso, o infarto fez com que eu mudasse as minhas prioridades, né? E voltasse aos meus valores. E eu passei a ter isso como meta, né? Então, o glamour da publicidade, de estar numa agência grande de clientes grandes, já não brilhava aos meus olhos. Eu queria ter essa qualidade de vida. E aí, por meio de uma amiga, ela também, mais uma vez, acreditou em mim e falou, você consegue sair daí e trabalhar e ter o salário que você almeja, mesmo fora desse ambiente. Então ela fez eu acreditar, eu saí da agência. Aliás, antes de eu sair, eu tive minha filha, né, em 2019. Sim. A Laurinha hoje completa 2 anos. E eu lutava, né, para sair no horário para ver ela tomar banho, para ver ela dormir, tudo, mas já tinha esse coração de, isso não brilha mais meus olhos, eu preciso ter qualidade de vida, né? E aí eu fui trabalhar em casa no fim de 2019, antes de começar essa pandemia, então já estava preparado, né? Você já estava home office, já estava preparado, já estava ambientado, né? Trabalhando de casa, vendo a minha filha crescer. E aí depois tive uma oportunidade de trabalhar numa agência menor, pequenininha, que é a Lover Y. A gente chama ela de seita, né? Que ela tem alguns mandamentos. Um a gente não passa do horário trabalhando e a gente salva nosso fim de semana. Então, a gente tem isso pra gente e isso me proporcionou grandes mudanças, assim, de passar tempo com a minha família, aí até de olhar pra minha casa e falar, puxa, a gente tinha uma piscina desativada dentro de casa, um buraco. E aí, entre um intervalo e outro, eu comecei a invernizar uma cadeira, pintar uma parede, né? O filho do pedreiro não sabe fazer essas coisas. Aí trocar uma motona que eu tinha por uma piscina reformadinha. E isso trouxe qualidade de vida. Para você ter noção, ontem tava calor, eu peguei a minha filhinha de 2 anos, falei, vamos entrar na piscina. E tô lá curtindo com ela. Por culpa dessa mudança, né? De vida, de pôr prioridade e também de mudanças na pandemia, né? De falar, olha, então eu vou aproveitar meu tempo para cuidar de mim, da minha casa, né? Da minha família. E tem sido assim agora a minha vida, né? Uma grande mudança. Maravilhoso. Adorei ter você aqui.
Eu acho que essa mensagem da priorização, porque isso foi uma coisa que você me falou fora da câmera e é muito importante, que é assim, você pode ter tudo que você quiser, só que você precisa priorizar as coisas que são as coisas importantes para você. É uma mensagem super bacana de deixar. Então, já quero saber mais como vai ser essa vida da Laurinha. Muito, super obrigada por você ter vindo. Imagina, o prazer é meu. Eu estou bem contente de poder contar e, de alguma forma, se puder ajudar alguém, né? É isso aí. Feliz. E eu acho que essa é uma boa mensagem para quem está em casa. Com certeza, é. Obrigadão, viu, Márcio? Obrigada por você que nos assistiu. Obrigado. A2F. Bem-vindo à Era Digital.